Estas leituras de hoje, como dizia no início, são um bocadinho provocadoras. Alguns até podem achar um bocadinho excessivas pela maneira como os ricos são criticados. Na primeira leitura até uma crítica muito forte. Na Bíblia, sempre que uma leitura começa com um ai, é de maldição, é de desgraça. No Evangelho de São Lucas também encontramos nas bem-aventuranças, Jesus diz: bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que choram, e depois: ai de vós os ricos, ai de vós os que andam agora a rir. Portanto, quando aparece um ai na Bíblia, é porque a coisa é mesmo má, é mesmo feia. E na primeira leitura, como dissemos a semana passada, que era também de Amós, é uma profecia para uma sociedade, para uma cidade, em que havia muita prosperidade. Uma cidade rica, que tinha pobres, como todas as cidades ricas têm pobres, mas uma cidade rica, que vivia do comércio, a crescer, mas que fazia com que os ricos fossem muito gananciosos e não partilhassem com os mais pobres. Na semana passada, escutámos as maquinações dos ricos para explorarem os mais pobres e terem mais lucros. A crítica de hoje, de Amós, é a crítica àqueles que vivem sem consciência de um mundo que os rodeia, do mundo dos mais pobres. No Evangelho, Jesus conta também uma parábola sobre este homem, que curiosamente não tem nome, ou Jesus não lhe dá um nome, mas deste homem que também era indiferente à dor, à fome, à desgraça deste mendigo, Lázaro. E depois, na parábola de Jesus, que iremos ver um bocadinho mais à frente, a situação inverte-se. Eu gostava então de refletir convosco 3 atitudes muito perigosas para cada um de nós, na nossa atenção com os mais pobres, que, como dizíamos na semana passada, citando os documentos da Igreja e o próprio Papa Francisco, os pobres são o tesouro da Igreja. Uma primeira atitude que nós vemos, quer na primeira leitura, quer na descrição deste homem rico do Evangelho, é um desconhecimento da realidade. Gente que vive ao lado. Gente que não tem noção, porque está tão envolvida na sua riqueza, no seu luxo, nas suas coisas, que não se dá conta daquele que passa necessidade. O que tem tudo não se dá conta de quem não tem nada. Era um bom exemplo nós darmos um ordenado mínimo a uma pessoa que ganha um bom ordenado, para ver como é que ele se ia safar durante um mês. Para perceber um bocadinho. Mas há pessoas... Mas não é... Não estou a criticar, agora a seguir é que vem a crítica, mas esta não é criticar. Estas primeiras pessoas, estes indiferentes, estes que não conhecem, estes que estão a leste da realidade, são pessoas que não podem ficar sempre assim, porque a partir do momento em que a conhecem, vão ter de mudar. E eu gostava de vos contar aqui a história, não para vos fazer o convite para mudarmos todos para o budismo, mas lembrar-vos a história do Buda. O Buda era um príncipe, vivia no seu castelo, protegido pelo seu pai, não lhe faltava nada, e o pai não queria que ele saísse para que ele não se desse conta da desgraça que havia fora dos muros, até que ele, com 29 anos, um dia decide pegar num dos seus condutores e de o levar pela cidade. E é quando ele se dá conta de um idoso, de um doente e de um morto, que ele acorda para a realidade. E aquilo transforma a sua vida. Ele deixa o palácio, deixa as riquezas e depois faz o caminho dele, que não é o nosso, faz o caminho dele de iluminação e de tentar superar todas as coisas ligadas ao sofrimento e à dor humana e até à própria morte. Nós, graças a Deus, temos Jesus Cristo, que nos vem colmatar toda esta lacuna que ainda hoje os budistas andam à procura da iluminação e dessas coisas todas. Nós não precisamos, nós estamos centrados em Jesus Cristo, e Jesus Cristo, com a sua morte e com a sua ressurreição, esclareceu-nos todas as situações da nossa existência. Mas fui buscar este exemplo do Buda para percebermos que a partir do momento em que ele se dá conta da realidade,
ele muda a sua maneira de ver o mundo e posiciona-se na sua maneira de ver o mundo, mudando-se a ele próprio e percebendo que, afinal, no mundo há muita desgraça, que no mundo há doenças, que no mundo se envelhece, que no mundo se morre. Ora, se algum dos presentes ainda não tem noção da realidade, que acorde, porque há muita desgraça no nosso mundo. Como sabem, eu pertenço à Associação João XIII e uma das minhas missões é mostrar a João XIII a pessoas que a querem visitar, parceiros nossos, pessoas que se interessam. E não uma nem duas vezes, há pessoas que saem de lá, ou melhor, quando saem de lá, não imaginam o que seria, como eu conto muitas vezes, uma mulher que não tomava banho há meio ano. Isto aconteceu lá. As pessoas não imaginam o que isso é. Mas é possível. É. Nós que temos banho a todas as horas e momentos, nós que temos o privilégio de ligar a água e deixa correr que alguém paga a conta, nós temos situações destas. Nós não sabemos o que é, e estão aqui alguns voluntários que até me podem corrigir, levantem o braço e digam que não é assim. Pessoas em que o único momento em que têm de ir à casa de banho é quando nós abrimos a porta às 6 da tarde. Não tem outro sítio. Não há cafés que os receba, não há restaurantes, não há sítios públicos. Há pessoas que é ali que vão encontrar a única refeição do dia. E em que o pequeno almoço que nós damos para o dia a seguir é o complemento do jantar. Muitas vezes estão a sair da porta já com o pequeno almoço. E é aflitivo que em 2022, com tanta informação, com tanta coisa que a gente vê, haja gente que não tenha um bocadinho de lucidez para perceber que há pobreza no mundo e que eu não posso continuar a deleitar-me no meu conforto, no meu luxo, como se não existisse miséria nem pobreza no nosso mundo. Então, como dizia há pouco, se alguém dos que está aqui não sabia dessa existência, não é preciso ir à João XIII ver, hein? Porque o João XIII também já é assim, já começa a ser uma coisa de luxo, já é tratamento VIP. Mas tenham certeza disso. Está aqui um voluntário, o Afonso, que está a acompanhar pessoas que estão no viaduto de Santa Apolónia, sabe o que é bem pior do que eu estou aqui a dizer, porque eu encontro-os num sítio, ou nós encontramos num sítio, onde tem casa de banho, onde tem jantar, onde não sei o quê. E ali não, é numa tenda, sabe Deus. Ou então, se quisermos um exemplo ainda mais cruel, para não ficarmos na nossa zona de conforto, aquela pessoa sem abrigo que esta semana foi queimada no Porto. Foi queimada no Porto. Um ser humano. Não é um sem-abrigo, um ser humano. Foi queimado no Porto. Portanto, não ter conhecimento da realidade podia ser uma desculpa, mas a partir de agora já não é. Foi esta a pena do homem rico, do Lázaro. Manda lá avisar os meus irmãos para ver se eles acordam. Não precisam da gente mandar lá mortos. Tem os profetas, tem a palavra de Deus, tem os pregadores, tem esta missão de despertar as consciências. E depois temos o segundo grupo de pessoas, nas quais também nós às vezes nos incluímos, que são os indiferentes, os insensíveis. Sabem, mas não fazem nada. Às vezes passamos 2, 3, 4 vezes, todos os dias, aquele sem-abrigo está na nossa rua todos os dias, não sabemos o nome, não lhe perguntamos nada, não lhe perguntamos se ele quer comer ou se ele precisa de comer, não é? Outro dia fui fazer umas compras, estava um senhor a pedir dinheiro, eu disse, mas você quer dinheiro para quê? Diga lá. É para comer. Então, mas eu vou-lhe fazer compras e compro. E ele aceitou. Uma fruta, um sumo e um bolo que lhe comprei. Não pediu nada, eu é que decidi assim. Ele disse, sumos com gás não que me faz mal. Pronto, está bem, também tem direito. Também tem direito. Porque nós também temos direito a dizer que não temos, que esta é outra injustiça muito grande com os pobres. É que nós não gostamos, não comemos. Mas o pobre, coitado, tem que gostar mesmo que não goste. Isto é de uma crueldade terrível. E depois temos pobres e mal agradecidos. E nós, ricos e mal agradecidos também. Porque temos a oportunidade de escolha e só escolhemos aquilo que gostamos. Mas então os indiferentes são aqueles que, como este homem rico, sabia que tinha ali um pobre, mas nem as migalhas lhe dava. É insensível. E este é um problema grave do cristianismo. A insensibilidade para com os mais pobres. É um grande problema do nosso cristianismo. Uma igreja, por dentro, até poderia funcionar,
também percebemos que às vezes não funciona muito bem, mas que uma igreja que tem que funcionar lá fora. Uma igreja que tem que sair da zona de conforto. O Tiago me dizia há bocadinho a mim que tinha que sair da minha zona de conforto, numa outra conversa. Temos que sair da nossa zona de conforto para que aquela pessoa com quem nós cruzamos, que nos pede uma ajuda, não fique sem resposta. Não é coisa de agora, infelizmente. São Tiago, no ano 80, 85, escreveu uma carta fortíssima. E nessa carta critica os cristãos daquela comunidade a dizer assim: eu critico-vos porque vocês às vezes veem um pobre, uma pessoa sem roupa, dão-lhe umas palmadinhas nas costas e diz: Deus há de te ajudar. E diz: tu que podes ajudar, não ajudas e estás a mandar para Deus? É isso. Nós não podemos dizer a um pobre que tem fome: olha, Deus o ajude. Então tu que podes ajudar, ajuda, porque Deus é o que te está a pedir a ti. Então este é um grande problema no cristianismo, a insensibilidade aos mais pobres. Como é que a gente resolve isto? Tendo consciência da realidade, tendo consciência daquilo que nos é pedido, passarmos a ter uma intervenção um bocadinho mais presente na vida dos outros. O dizer o bom dia a uma pessoa que está numa situação sem abrigo, perguntar-lhe o nome quando a gente começa a ver uma, duas vezes no mesmo sítio. Vamos fazer compras, está à porta, não queremos dar dinheiro, temos no nosso direito de não dar dinheiro, mas negar comida. Não podemos fazer como eu disse agora: o que é que precisa? Quer comer? O que é que quer? E comprar-lhe. E não entrarmos nos nossos jogos e nas nossas maquinações. Ele depois vai gastar mal gasto, depois não vai comer. Não é um problema teu. Tu deste, que é o que Deus te manda fazer. O que o outro faz é problema dele. Tu cumpre a tua missão. Pediu-te de comer, dá-lhe de comer. Pediu-te de beber, dá-lhe de beber. Pediu-te dinheiro e tu consegues dar-lhe dinheiro, dá-lhe dinheiro. O que ele vai fazer não é problema teu, porque quem o bem faz, para si o faz. É o primeiro beneficiário. Nós somos os primeiros beneficiários do bem que fazemos. Somos nós, não somos nós. Porque, como diz Jesus, acho que está ali naquela caixa das esmolas, há mais alegria em dar do que em receber. Somos os primeiros beneficiários do bem que fazemos. E a terceira coisa, também é um perigo, e muito ligada a esta da indiferença, é a da caridade passiva. Nós não termos uma caridade ativa, uma compaixão ativa, melhor do que uma caridade, uma compaixão ativa. Temos pena, mas não fazemos nada. Não é não ter conhecimento, porque quem não tem conhecimento não percebeu que havia pobres e agora já começa a perceber. O indiferente é aquele que vê a pessoa ali, mas não lhe diz nada, não lhe quer fazer nada, tudo bem. A compaixão passiva, e o que nos é pedido é uma compaixão ativa, é aquele que tem pena, mas não faz nada. Tem bons projetos, mas não os cumpre. Isto acontece na nossa vida, não é? Queremos emagrecer e não conseguimos. Eu estou a conseguir. Queremos emagrecer, não conseguimos. Não é? E depois vêm as ondas destrutivas a dizer que eu estou doente. Vejam lá bem o meu karma, quase que dá para ser budista também. Mas temos projetos que no ano novo vamos fazer isto, vamos fazer aquilo, e fica tudo. Projetos mortos à beira do mar, à beira da praia. E na vida espiritual também. Ficamos numa compaixão passiva. Temos pena, mas não fazemos nada. E o que nos é pedido é uma compaixão ativa. E se quisermos ilustrar esta compaixão ativa, encontramos no Evangelho de São Lucas a parábola do bom samaritano. Os outros que passaram, viram, tiveram compaixão passiva, continuaram. O bom samaritano teve uma compaixão ativa. Viu, teve pena, resolveu. A propósito, vejam amanhã a entrevista que vai passar na RTP do Frei Bento Domingos. Fizeram-lhe aqui uma grande entrevista. E o que ele diz numa das coisas sobre o cristianismo é: a grande pergunta que o cristão hoje na igreja tem que se fazer é: em que é que eu posso ser útil? Não é a gente demitir-se das coisas, é em que é que eu posso ser, o que é que eu posso fazer de útil para mudar a vida dos outros? Então temos estas três coisas, que podem ser três grandes riscos na nossa vida e que nos podem condenar. Desculpem a expressão, que nos podem condenar. Não sou eu que o digo. Que nos podem condenar. O Lázaro foi para o seio de Abraão. O homem rico foi para a zona dos tormentos. Isto é para nos despertar a nós. Que se ficarmos no nosso deleite, no nosso conforto, se ficarmos
no nosso mundo, no nosso luxo, no nosso prazer, em que só o nosso mundo e as nossas elites é que contam, não tenhamos grande esperança de ir para o seio de Abraão. Mas se nós nos empenharmos todos em marcar a diferença, em ir ao encontro dos mais pobres, mas sobretudo em praticar uma compaixão ativa, podemos ter a certeza que temos um lugar garantido no seio de Abraão. Peçamos então por cada um de nós, peçamos pela Igreja. Isto é um trabalho que o Papa Francisco tem vindo a fazer no seu pontificado. Iremos para o ano celebrar os 10 anos do seu pontificado. É um programa de vida do Papa Francisco, não só para ele, mas para toda a Igreja, de nos pôr junto dos pobres, de irmos às periferias, que nenhum de nós se demita, direto ou indiretamente, que nenhum de nós se demita desta causa tão importante, que é ir encontrando Cristo na pessoa dos mais pobres. Que assim seja.